Fala pessoal, empreendedores e empreendedoras, mais um episódio do nosso Clube SM Podcast e hoje não seria diferente, ia trazer uma pessoa extremamente especial, com conhecimento especial, um jovem talento que eu tenho a honra de chamar de amigo, que aprendi muito com ele, tem uma história incrível para poder compartilhar, para que a gente possa cada vez mais melhorar o nosso posicionamento como empresário, como empreendedor e mais, né, vencer aqueles desafios que a gente, muitas deles são imaginários, muitas deles são reais, mas todos eles a gente consegue vencer. Então eu tenho a honra de chamar aqui para o nosso podcast meu amigo Vini Areb. Fala Vini, como é que você tá? Muita honra estar aqui no Empreender Sem Medo. A verdade é ESM, né? ESM. O podcast ESM agora vai vir para ajudar muitos empreendedores. E eu também tenho a honra de te chamar de amigo e ter a honra de te ter como uma pessoa integrante dos nossos treinamentos fez, pra mim, quando você só contar essa história, eu sei que é só pra dar oi, mas eu já te admirava. Aí quando você disse, quero tá aí, eu disse, nossa, tô chique agora, tô no outro nível. Pois é, a gente vai falar sobre isso já, mas eu lembro quando você chegou, cara, eu tava na casa do Sidney, e foi curioso, né? Vocês não sabem, ele vai contar a história dele. O Vini veio de Manaus, né, Vini? Sim. Manauara, jovem, vamos falar sobre isso. Mas a gente tava na casa do Cid e de repente chega um rapazinho lá de bermuda, mochilinha, né? O telefone gravando. Falei assim, pô, meu, um cara do digital e não conhecia. Aí em pouco tempo eu já falei, pô, meu, tem conteúdo. O moleque sabe o que tá falando, né? Vamos prestar atenção. E aí começou a gente se relacionar e estamos aqui. Mas, cara, começa. Fala aí, quanto é a sua idade, como você começou, por que desde sempre empreender, meu? Que bichinho é esse que você desenvolveu para poder estar aí no empreendedorismo desde sempre? Eu acho que era a vontade de fazer algo diferente, sair daquele lugar que eu tava. E não é que era terrível não, mas pra mim não era o meu lugar. Eu morava em Manaus, a cidade que eu amo pra caramba. Aliás, é maravilhoso, né? Meu Deus do céu. Sempre que eu posso, eu tô lá. Imagina, minha família tá lá. E aqueles peixes lá, hein, meu? O tambaqui Sério? Não, eu conheci lá uma trinchã. Com farofa de banana, recheado de farofa de banana. É incrível, é incrível. Não, a farofa de banana foi a única coisa que o Olavo veio. O Olavo, meu namorado, ele foi pra Manaus meio que obrigado. Não queria viajar e tal. Senão a gente vai. Depois que chegou lá, a farofa de banana... Ganhou ele. Não tem mais jeito. Não tem como. Mas, basicamente, quando a gente tem duas motivações, né? Algumas querem vencer alguma coisa, ganhar muita coisa, e outros querem deixar de perder. Basicamente, a minha motivação ali no começo era, eu não quero ficar onde eu tô. Então eu queria sair daquela realidade. Foi isso que me motivou. Com 12 anos eu comecei a trabalhar. 12 anos. 12 anos. E eu gostava daquilo. Eu amo pra caramba trabalhar. Mas eu sabia que a minha motivação era aquela. E aí comecei a empreender já no marketing com esses 12 anos. E tudo aconteceu, hoje a gente tá aqui. E o que uma criança de 12 anos entende de marketing? Então, aí que é o ponto. Olha como é isso, né? Como que eu vou empreender com 12 anos? Eu sempre amei, desde criança, literalmente, assim, menos do que 12 anos, televisão, marketing, publicidade. Tanto que a minha paixão era microfone, televisão. Eu, com 10 anos de idade, tava batendo na televisão. Comunicador nato, né? Amava aquilo, com 10 anos de idade, batendo na televisão, mandando e-mail. Olha que incrível. Mandei e-mail pra TV dizendo, eu posso visitar? Eu sou louco por isso e tal, quero ir ver. E bom, deixaram, e eu vivi muitas experiências nisso. Então, aquilo ali já me chamava. E eu comecei a estudar com 12 anos e comecei com edição de vídeo. Pra ver como você tem que começar da base, né? Comecei com edição de vídeo. Isso? Foi em Nossa, faz tempo, hein? Eu sigo os 2020, eu sou de 99, então... Sim. Foi em 2012, mais ou menos. 2012, pô, legal. A internet já tava bem... Tava, totalmente. Bom, basicamente, eu comecei a estudar muito sobre isso. Comecei com edição de vídeo, fui pra fotografia e fui muito aleatório nas minhas profissões. Só que eu acho que isso que me levou a aprender o que eu sei hoje. Eu, desde fotografia, a apresentação de programa lá no SBT, na Rede TV, participar de quadros, enfim. Aquilo ali me trouxe pro marketing. E é engraçado que hoje eu sou estrategista de posicionamento, a minha cara tá ali na mídia, na mídia em si, só que
Antes eu me escondia. Eu vendia treinamentos lá, com 14 anos de idade, já 15 anos, para outras pessoas. Olha. E eu me escondia por trás dessa câmera, então eu queria ficar bastidores. Já tinha esse sentimento quando você vendia para outras pessoas, pensando assim, poxa, eu podia ser esse treinador, não? Eu acredito que tinha, só que eu tinha muito medo. E isso muitos empreendedores têm, né? Na hora de aparecer, na hora de estarem no digital. Eles têm medo de colocar a cara, medo de errar, medo de não saber o suficiente. E isso me prendia ali atrás, por mais que eu gostasse, né? Como eu tava falando, eu amava televisão e tal, e quando eu fui vender outras pessoas. Mas fui muito bem sucedido naquela hora, na minha visão, pra 16 anos. Só que eu vim pra São Paulo fazer alguns treinamentos. Depois de alguns desafios ali, eu disse, eu decido que eu vou aprender tudo que eu puder. Só faltava uma coisa, o dinheiro pra vir, né? Sim, normal. Faltava só isso, pra fazer os treinamentos. Mas aí eu dava um jeito, dei um jeito, e nessas vindas pra São Paulo foi me despertando. Em uma dessas vindas, Deus falou assim pra mim, teu lugar é em São Paulo, fica aqui. E aí eu disse, meu Deus, será que isso é uma voz da minha cabeça? Meio estranho, né? Eu disse, não é não. O primeiro ponto é a dúvida, né? O primeiro ponto foi a dúvida. E aí eu disse, não é não. Liguei pros meus pais, porque eu disse, os pais não vão deixar um menino de 18 anos do nada. E aí eles disseram, começaram a chorar, se emocionar, e eu disse, tem alguma coisa espiritual aí mesmo. E disseram, tá, pode ficar, é teu lugar. E eu tinha 2 roupas aquela minha bolsa que você viu eu entrando lá na casa do Sig, era tudo que eu tinha naquela hora. Tudo que eu tinha aqui em São Paulo, né? E eu fiquei. O Sidney foi uma das pessoas que me recebeu, Tati, vários amigos, assim, que a gente foi fazendo nesse decorrer do tempo. Mas não sei o que passava pela minha cabeça, foi Deus puro. Sim. Mas 8 meses depois, estava no estádio de futebol, palestrando e vivendo aquele propósito que eu tinha despertado há tão pouco tempo para estar na frente. Eu fazia tudo, só que atrás das câmeras. Sim. Então, era isso que me prendia. Da decisão pra você depois chegar num ponto de entender, falar assim, deu certo. 8 meses? Olha, até demorou. Demorou muito. O deu certo é meio subjetivo, né? Eu acredito que eu só entendi que eu dei certo quando eu comecei a entender bem que Deus estava na minha vida 100%. Porque aí eu entendi que tudo já tinha dado certo. Mesmo se eu ganhasse muito ou ganhasse nada, já teria dado certo. E quando eu tive esse entendimento, acredite, foi aí que as coisas começaram a acontecer. Que eu entendi, elas já deram certo. E aquilo me deixou livre pra executar. E aí eu pude empreender sem medo, aí eu pude continuar. E é engraçado, é uma frequência, não tem jeito. Sem dúvida. Quando eu entendi isso. Agora, conta essa história de dono de loja em shopping, com menor de idade. Que história é essa? Eu, com 16 anos. Nossa, isso daí é empreender sem medo num nível... Só que no meu caso era empreender com medo. Antes de toda essa trajetória, que é onde eu falei que eu vendia os treinamentos para as outras pessoas. Com 16 anos, eu... Mais ou menos nos 16, eu nunca lembro as datas direito. Eu fui chamado para abrir uma loja no shopping. Uma loja não, foi um quiosque básico, um projeto de treinamento nesse shopping. Uma amiga muito, muito incrível, assim, que na verdade naquela hora era uma pessoa que me conhecia de ter visto alguns trabalhos. Ela disse, eu gostei desse menino, eu acho que ele vai ser bom pra esse projeto. Ela mais doida do que eu. Né? Hoje, ainda agora eu tava falando com ela, hoje ela é nossa aluna, ela trabalha aqui no que a gente faz. Aí ela falou, vamos fazer um projeto. Fui pra esse projeto. Tinha que ter 3 mil reais nessa hora. Porque eu tinha 16 anos, estudava, tem todo o contexto, e tinha que ter 3 mil reais pra abrir, pelo menos adesivar o negócio ali que tinha que adesivar, era treinamento. Como que eu conseguia 3 mil reais naquela época? Hoje eu falo, nem eu acredito nessa história. Porque eu fico pensando, mas é 3 mil reais. Só que lá naquela época não tinha nem como ter isso. E não dava pra recorrer nem pros pais, né? Não, imagina, logo eu querendo empreender, eles não queriam que eu empreendesse, é óbvio. Eles iriam querer me proteger. Amigo, eu fui procurar um sócio
e procurar esses 3 mil reais como se fosse, assim, ouro, sabe? E realmente era ouro naquele momento. Mesmo morrendo de medo, fui falando com cada um. E uma pessoa que eu não conhecia muito bem, ela disse, olha, eu tenho uma pessoa que talvez possa investir. Falei com essa pessoa, que devo muita honra a ela, ela fez isso começar. Ela disse, eu vou te dar uma resposta tal dia. Era o dia da reunião que eu tinha no shopping pra fazer o negócio do sim ou não. 10 minutos antes de eu entrar na sala, história de filme, ele ligou e disse, tá ok, a gente vai fechar, mas eu não vou te dar os 3 mil, vou te dar 500, depois eu vou te dar outros 500, e aí, meu Deus do céu, na hora deu tudo certo. E bom, foi assim que começou essa história, e depois a gente foi crescendo. Em 1 ano, a gente saiu desse quiosque, lotava o shopping, e a gente foi pra uma sala grande, enfim, isso tudo com 16, 17 anos ali. Deus foi muito bom nesse empreender sem medo, mas foi com medo no começo. Sem dúvida, sem dúvida. Eu fico pensando, quando a gente estava começando o nosso papo, as motivações que levam as pessoas a empreender, né? E estando algum tempo nesse negócio, em contato com muita gente, um dos grandes motivadores é a necessidade, né? Tem muita gente que, com dificuldade mercadológica, idade, qualificação, estudo, acaba não tendo muitas portas abertas, então, mas ela tem conta para pagar, ela tem comida para comer, e ela acaba tomando uma decisão de empreender, seja um carrinho de pipoca, começar a fazer bolo, salgadinho, essas coisas, são empreendedores, né? De uma certa muitas vezes amador, sem mesmo até sabendo o que está fazendo, mas está empreendendo porque tem responsabilidades, tem coisa para pagar, né? E não se sabe se vai dar certo ou não. E eu queria entender a sua motivação, né? O que eu sei, eu também tive, embora eu tive um período grande como CLT, trabalhei 15 anos em multinacionais, né, no Brasil e fora, mas eu também tinha esse bichinho, sabe? De querer voar, de querer tomar minhas próprias decisões, de querer me colocar à prova, saber se eu ia conseguir fazer tudo aquilo que eu experimentei. O que era a sua motivação, cara? Olha, eu dificilmente acertaria se eu dissesse a motivação em si, porque era tanta coisa, mas tinha alguma coisa me empurrando, sabe? Uma vontade de, como eu tava dizendo ali, parecia que não era o meu lugar estar parado. Parece que aquele ali não era o meu lugar. Eu não tinha necessidades muito fortes, assim. Imagina, eu tinha ali 12 anos até 16, meus pais tinham ali, cuidavam de mim. Só que eu sabia que eu podia muito mais. E parece que dava uma coceira. Eu não sei quem tá ouvindo e pensa, tem uma coceira aqui também de eu quero fazer mais. Só que o que foi bom? Como eu não tinha muito cérebro, eu escutava essa coceira e eu ia agindo, entendeu? Como era adolescente, eu aproveitei minha adolescência para ser inconsequente. Só que para esse lado de fazer dinheiro. Eu disse, se for para ser inconsequente, vamos ser inconsequentes fazendo dinheiro. Tanta gente fazendo tanta besteira. Tem uma explicação neurofisiológica para isso, você sabe, né? Da inconsequência? Porque o adolescente, ele ainda não tem o córtex pré-frontal totalmente desenvolvido. E também não tem filho, não tem muita conta para pagar. Então Bora fazer essa parte, né? Exatamente. Não, mas faz sentido, só pode, porque pra querer empreender, a pessoa não tem que ter o córtex muito... Até os 23 anos. Totalmente. Até os 23 anos, 23 a 25 anos. Aí você tem o córtex pré-frontal já desenvolvido e capaz de você fazer certos julgamentos que quando você não tá, você simplesmente faz. Então o meu foi esse ano. Ele veio esse ano. Mas a verdade é que a minha maior motivação naquele começo era essa. E eu via, eu consigo lembrar do meu sentimento na hora que eu queria iniciar um projeto novo. Primeiro que eu me divertia, e isso me diverte até hoje. Legal. Isso é realmente incrível, né? É fundamental. A gente fazer o que a gente ama, é óbvio que nem todo mundo pode fazer isso agora, mas fazer o que ama e o que te diverte vai dar um longo prazo, vai gerar o longo prazo da empresa, vai gerar o longo prazo da tua alegria. Quando eu não tô fazendo, e isso pode acontecer em qualquer momento, né? Quando eu tô fazendo algo que eu não tô me divertindo, que eu tô na força ali, são os momentos que eu vou ficar triste, que eu não vou estar bem e não vou prosperar. Olha que incrível. Porque se eu quero prosperar, eu tenho que prosperar na minha frequência de alegria, enfim. Mas lá no começo foi essa a minha motivação. Sair do lugar que eu tava porque eu sentia que não era esse. Eu como te conheço, eu sei que você é uma pessoa espiritualizada, uma pessoa de fé.
né? Uma pessoa que tem uma crença poderosa. E você também começou a se relacionar com pessoas que são dessa mesma pegada, dessa mesma visão. E hoje eu vejo muito você falando sobre frequência, né? Sobre campo energético e tal. Você acha que lá atrás, no começo, mesmo de forma inconsciente, você já tinha isso? De atração? Tinha. Já tinha? Hoje eu fui entender com Elaine Orives, enfim, vários grandes do mercado, que isso era técnica antes, né? Mas eu sempre fui a pessoa mais feliz do rolê. Alguém me via e ia me ver feliz ali naquele lugar. E aí eu não entendia porque que tudo que eu pensava vinha rápido. Óbvio, eu tinha que trabalhar, tem todo esse contexto. Claro, não é de graça, entendo. Mas tudo que eu pensava vinha rápido. E aí eu fui entendendo que a frequência da alegria é o que destravava todo esse fluxo. Da alegria, da coragem. E aí eu fui pegando esses pings. E aí hoje eu uso isso intencionalmente. Mas antes eu não usava. Mas eu me considerava. Eu dizia, eu sou a pessoa mais feliz do mundo. E isso acelerou o meu processo. Eu tenho certeza que isso foi determinante. Eu sempre falo até sobre o prédio. Basicamente, isso eu aprendi com a Elaine, parafraseei, né? Imagina um prédio, a frequência é como se fosse um prédio. Cada emoção é um andar desse prédio. Certo. Então, quando você tá triste, você vai criar coisas que te levam à tristeza. Sim. Mais situações vão aparecer. Vai aparecer aquela pessoa pedindo dinheiro, vai aparecer aquela pessoa que te irrita, vai aparecer tudo isso. Quando você tá bem aqui num outro andar, vamos supor que tá no andar da alegria. Vai aparecer o dinheiro, vai aparecer alguém que tava te devendo e vai te ligar dizendo, poxa, me perdoa, vou te pagar agora, apareceu tal dinheiro, enfim, vão aparecer essas pessoas. Quando você tá na frequência ali da coragem, tá sentindo coragem, automaticamente, o que vai acontecer é que você vai vender mais, você vai criar novos negócios. Então, quando eu fui entendendo essa alquimia ali por trás, eu fui usando isso intencionalmente. Isso. E tudo comprovado cientificamente. Sim. Eu não sou especialista disso, mas hoje eu vivo isso na prática. E com certeza, qualquer pessoa que começar a entender isso vai conseguir criar tudo muito rápido. Legal, eu acredito bastante nisso também. Tem muito estudo relacionado. Tem aquele funil de um professor, esqueci, acho que é Hawkins. Hawkins, tabela de Hawkins. Tabela de Hawkins. Eu já li sobre isso também. Mas eu acho que a galera também vai sentir um pouco mais de dificuldade. Claro, vai ter gente que vai falar assim, que é balela. Total. Ou seja, sua Inclusive, crença, falem se vocês acham que é balela, que é pra gente ter hater pra bombar o negócio aqui. Eu vou falar sobre isso. Você me trouxe um tema que eu achei interessante. Mas eu acho que, mesmo pra quem acredita nisso, Vini, eu acho que a dificuldade é o cara conseguir se manter em tal frequência quando as tretas acontecem. Porque empreender é administrar treta. Né? Mas como que você administra essa treta mantendo esse nível de energia? Porque algumas tretas às vezes são muito tretas. Muito. Né? Totalmente. E o que você faz? Vou dizer o que eu literalmente na prática faço quando... Primeira coisa, manutenção tem que ser estilo de vida do empresário. Manutenção nele, principalmente nele. Ou seja, ele ter os artifícios ali, ter a pessoa que vai cuidar do cérebro dele, ter a pessoa que vai cuidar do emocional dele, sempre perto. Então, tem gente que quando fica mal vai procurar. Então, o empresário que ele é inteligente, empresarialmente, ele vai ter uma pessoa que ele vai ser esse suporte. Então, sempre a manutenção para que o carburador continue limpo. Não sei se é carburador que vai falar. É sempre limpando. Porque quando a gente não tá vibrando o que a gente quer, a felicidade que a gente quer, não é natural. É só porque tem algo sujo ali. Legal. E essa sujeira pode ser uma falta de perdão, pode ser algo que, uma conversa que não teve. Empresário tem muitas conversas que não foram feitas, né? Eu mesmo, se eu deixo de falar algo para um funcionário meu que eu precisava falar naquele momento, eu começo a me culpar. Eu começo enfim. Só que aí existe um problema. Enquanto eu tô me culpando, tá tudo certo, conscientemente. E aí é aquele problema de quando a gente esquece. E o negócio fica lá dentro. E aí o empresário vai dizendo, mas eu não tô conseguindo mais produzir como eu produzia antes. Eu não tô mais conseguindo ter inspiração como eu tinha antes. Mas é claro. Você já limpou o que tava ali? O lixo que tava armazenado? E, gente, eu digo isso com toda a verdade. Porque eu, por mês... tenho alguma coisa ali que eu preciso limpar por mês, eu diria por segundo, né? Mas vamos lá pra ficar mais palpável. Todos os meses tem alguma coisa que eu preciso tratar fortemente.
E então é manutenção. É assim que se mantém. Mesmo se cair, dá o timing pra cair. Tá, 2 minutos pra chorar aqui. Agora eu vou pro Eu lembro próximo. você falando isso, acho que no treinamento, até que eu tava lá como aluno, você falando assim, o seu momento de procrastinar. Determine o seu momento para procrastinar. Agora eu vou procrastinar, é meu momento de procrastinação e dane-se. Né? Isso tem alguma explicação, né? Você é melhor nessas explicações mentais aí da parada. Mas é igual quando a gente, por exemplo, nas finanças, separa o dinheiro pra gastar. Pra gastar. À vontade. É isso. Aquilo ali mudou minha vida. Exatamente. Eu tava me sentindo pobre porque eu dizia, eu não vou gastar tal coisa porque eu tenho que guardar, eu tenho que investir, não sei o que, não sei o que. Aí eu disse, não, peraí, deixa eu pegar isso aqui pra eu torrar. É pra eu me divertir. Não torrei, mas fiquei muito feliz, porque tinha o de torrar. Tinha de torrar, tinha permissão, não tinha o peso em cima, não tinha culpa, todo o processo é leve. Né? Mas, você parou de estudar? Nunca. Todos os dias, literalmente. E é uma das coisas que eu percebo muito quando eu tô em contato com empresas, né, empresários. Ele acaba preso no dia a dia, às vezes até escravo do negócio, extremamente focado no operacional, quase nunca no estratégico, e ele acaba abandonando uma coisa importantíssima que é o estudo, né? Não só da área dele, mas o estudo em geral que envolve ele, principalmente dele mesmo. Porque muita coisa que você falou aqui tem muito a ver com autoconhecimento. Né? Se ele para pouquinho tempo pra estudar isso, muda tudo, né? Então não para de estudar, né? Não. Você sabe que tem uma situação que mudou tudo isso na minha vida. É que mudou, não, que firmou esse conceito na minha vida do nunca parar de estudar. Que foi uma pessoa que eu amo muito. Um dia eu falei pra ela, nossa, vai ter um curso de vendas e tal. E eu tava empreendendo lá em Manaus, lá nesse shopping. Você vai ter um curso de vendas, já comprei aqui pra te levar. Uma pessoa que, putz, incrível na minha vida. Essa pessoa falou assim, eu dou aula pra esse cara. Não vou não, que eu vou dar aula pra esse cara. Você deve imaginar onde essa pessoa tá hoje. Tentando dar aula. Precisando dar aula, eu diria. Então, você quer ver o empresário que ele tá funcionando? Arrogância e orgulho não vão existir nele. Quer ver um empresário que pode estar funcionando, mas tá prestes a quebrar? O orgulho tá ali. Ele pode estar com o carro do ano, com tudo, mas as dívidas estão ali. A casa não tá boa, porque o orgulho é o que destrói toda uma empresa. Cara, isso é poderosíssimo, porque o ser humano, né? O ser humano é um conjunto de comportamento. E quando você pega a grande maioria dos milionários no mundo, são milionários que foram feitos milionários. Eles começaram do zero, às vezes o menos zero, né? E, de fato, você conseguir construir o que você construiu e não ser vítima do orgulho, porque imagina uma história... Vamos pegar a sua história. Um menino que veio de uma cidade longe dos grandes centros, tá certo, com um desejo, uma vontade grande, mas com as suas limitações, e venceu. Qual que é a chance de você deixar ser dominado pelo orgulho? Muito grande. Muito grande. Muito grande. Entende? Então, eu concordo com isso, e eu acho que é um ponto extremamente de atenção que todo mundo que está assistindo a gente tem que olhar para si. Porque, com certeza, quem chegou lá não chegou sozinho. Né? Teve ajuda, tem seus méritos que precisam ser reconhecidos, mas a partir do momento que ele entende todo esse processo, a gente vê pela própria palavra de Deus que o orgulho é a pedra de tropeço das pessoas. Né? E se ele não cuidar disso, você vai ver que por mais sucesso que ele pode ter aparente material, tem diversas outras áreas da vida dele, tão importantes quanto, que estão quebradas. O orgulho, ele é uma armadura que simplesmente vai fazer com que a tentativa dele com essa armadura é que as pessoas não toquem na ferida emocional dele. Então, é o que eu... não dá pra falar isso em podcast, mas deixa eu ver um outro exemplo aqui. Peraí, um exemplo mais palpável. É aquela pessoa que ela... Vou dar... É uma metáfora, tá, pessoal? É uma metáfora. Não quero falar mal dos baixinhos, mas é uma pessoa que ela é baixinha e ela compra o maior carro que ela puder pra o quê? Compensar. Compensação. Então, o orgulho... E quem é baixinho e compra o maior carro que puder, tá tudo certo, tá? Eu sou essa pessoa aí. Mas é pra compensar.
Eu mesmo via muito disso quando eu queria que ninguém tocasse na minha ferida. Então eu vou parecer a pessoa perfeita para que ninguém toque na minha ferida. Eu não vou pedir a ajuda de um consultor, não vou contratar você, porque simplesmente eu não quero que ninguém toque na minha ferida. E aí esse empresário, que ele acha que ele já sabe fazer tudo, o que acontece com ele? Você tem uma experiência grande nas empresas ali, ele é o que quebra. Só que aí tem aquele cara lá, o tiozinho humilde, que ele entendeu. E se eu só consegui chegar aqui porque eu estudei tal coisa. E aí ele usa a humildade a favor dele. Ele passa o dia inteiro pedindo ajuda. Eu tenho um amigo que ele é, assim, multimilionário. Ele é... O Davi Braga. Sim. Ele é meu amigo, assim, irmão que, mesmo. Inclusive, eu queria trazer ele aqui, hein, cara. Ele é incrível, ele é incrível. Queria trazer ele. E ele tem uma coisa que é fantástica, e isso eu aprendi muito com ele também. Ele tem um desafio, ele liga na hora. Ele não tá nem aí o que vão achar. Ele não tá nem aí se vão achar ele errado, certo. Ele quer pedir ajuda. Então ele teve um desafio, ele vai ligar pra quem for preciso pra pedir ajuda na hora. E isso é a coisa mais incrível. E aí você vê, quem é que tá faturando muito? Quem é que tá indo muito além? É porque tá ligando pra alguém pedindo ajuda. Sem dúvida. Sem dúvida. E essa sensação, a falsa sensação de autossuficiência que o empresário tem, faz com que ele administre o negócio dele assim, ó. Ele quer controlar muito bem as finanças, mas ele não entende de finanças, porque talvez a habilidade dele é no negócio que ele tem, né? Na atividade fim dele. Só que ele não contrata um consultor de finanças para ajudar a fazer o planejamento financeiro da empresa dele. Aí ele tá querendo vender mais, mas ele também não é o cara de vendas. Ele não contrata uma consultoria para poder ajudar a construção do funil dele. E aí ele fala assim, mas agora eu tenho que estar no digital, eu tenho que investir e tal. Só que ele não contrata uma empresa de marketing para poder fazer o planejamento de marketing dele. E ele começa a querer fazendo tudo. E ele faz tudo e no final das contas não faz nada. Também é um pouco de orgulho isso. E eu falo isso com propriedade, porque eu tive uma empresa de terceirização de mão de obra, que eu comecei ela com 13 funcionários em 2008, mais ou menos. Só que eu já vinha do mundo corporativo, eu já vinha com uma escola, eu já vinha com um background. Eu tinha sido diretor da América Latina de uma empresa multinacional e cuidava de 17 países. Eu entendo de business. Só que quando você está numa empresa multinacional desse tamanho, eu posso fazer só aquilo. Porque eu tenho toda uma estrutura por trás. Tem o outro cuidando das finanças, tem outro cuidando das vendas. Exatamente, eu tenho que cuidar daquilo. Quando você vai empreender, por mais que eu conheço, porque eu sou formado em economia, é diferente. E por muitos anos eu toquei sozinho. E foram os anos que eu mais tive trabalho para crescer, porque não dava para crescer. Porque sozinho você não cresce. Depois que eu me libertei dessas travas, até mesmo um pouco arrogante, pensando que eu que sei, porque eu sei. Pô, eu estudei, eu fui multinacional, todo esse contexto. Eu cuidava de 2 bilhões de dólares por ano. 200 mil pessoas abaixo de mim. Não significa nada na hora de abrir uma banca de revista. Nada. Absolutamente nada. Isso. E depois que eu me abri mão dessa arrogância, né, desse orgulho, foi quando as coisas começaram a crescer. A gente chegou a ter 407 funcionários, extremamente bem estruturado, com uma equipe muito enxuta, capaz de gerir todo esse negócio e crescer. É incrível. Mas enquanto eu tava tudo na minha mão, por que hoje eu faço isso em ensino pequeno? Porque eu passei por isso. Eu sei exatamente qual é essa dor. Né? E hoje eu bato muito nessa tecla. Você não precisa andar sozinho. E esse exemplo que você trouxe do Davi, para mim é claro e é muito forte. Porque é um moleque também, é um jovem. É um menino. Há outro dia atrás eu estava vendo na televisão falando do aplicativo de compra de material escolar. Entendeu? E é lindo o que você está trazendo. Porque, por exemplo, a melhor frase que o empresário pode dizer é: eu não sei fazer isso. E não precisa saber. Não precisa saber, porque ele é o empresário, justamente. O empresário, a mente dele é pra juntar pessoas que vão saber fazer. Exatamente. Esse é o trabalho. Mas eu tô começando, não sei como fazer. Aí você tem que realmente estudar até sair daquela parada ali. Mas a minha mente hoje eu preciso achar as pessoas melhores do que eu pra eu ficar de boa sem com medo, aquilo que né? eu sou bom. E sem medo. Porque eu tive na minha rede social uma pessoa perguntando assim: poxa, e como é que eu faço? Eu tenho uma pessoa que eu quero contratar, mas ela é melhor do que eu. Eu falei: contrata! Meu Deus, manda pra gente qualquer coisa. Contrata! Mas e se ele quiser empreender? Maravilha!
Né? Você não pode ter esse medo. Porque nem sempre porque ele é bom, ele vai querer empreender, porque empreender tem outras características que a pessoa precisa desenvolver que talvez ele não queira. Totalmente. Mas você trazer gente boa, melhor do que você pro seu negócio, é o melhor dos mundos. E as pessoas não pensam como a gente, né? Elas, eu vejo hoje nosso time, eu sempre estimulei meu time a empreender, sempre. E aí eu via algumas pessoas dizendo, não, mas eu não quero não. Eu tô ótimo aqui, eu preciso ser liderado nisso que eu tô fazendo. E a pessoa dizia, eu quero trabalhar nisso aqui, eu quero avançar aqui, eu quero ter um plano de carreira. Tá tudo bem, né? Mas a empresa que eu quero é essa. E tá tudo bem. Então, às vezes a gente olha as pessoas como se fosse a gente. Assim como a gente olha os preços. A gente vai cobrar um preço. E aí a gente pensa como se fosse a gente pagando. E não o cliente que pode pagar pagando. Exatamente. E que quer pagar. Erro básico, né? É o básico. Eu sempre falo, para quem vai pro marketing digital, você talvez não compraria a sua mentoria. Por quê? Porque ela é a sua mentoria, você já tem o conhecimento. Como é que você vai pagar 100 mil reais numa mentoria que você já sabe? Uhum. Então você não pagaria. Então ótimo, não posso dizer, eu vou colocar o preço que eu pagaria. Não. Qual preço quem tá precisando daquilo e que pode pagar, pagaria. E aí muda todo o contexto. E aí que a gente entende, posso vender mais e posso vender no valor justo. E o valor justo não é barato. O valor justo não é o baratinho. Exatamente. E a gente vai falar sobre isso, principalmente que é a sua área, na parte de posicionamento, porque os empresários, eles entendem que é importante saber o que eu faço. Sim. Mas talvez eles estão se posicionando de maneira completamente errada e atraindo pessoa que não deveria. Vamos falar já sobre isso. Mas eu queria que você passasse pra gente as dificuldades, Vini. Como que você passou pelas dificuldades? Porque empreender, a gente sabe, são as tretas, administrar os problemas, né? Quais foram as dificuldades que você teve, principalmente no começo? No começo, eu inventei de, por exemplo, fazer um evento para 800 pessoas ali naquela época. Pouca coisa pouca. Fácil juntar 800 pessoas, Totalmente! Né? E olha que legal, quantas tinham... eu ainda tinha que fazer as outras pessoas venderem para mim ali aquele evento e tudo. Eu tinha que conseguir patrocínio, enfim, contratei ex-BBB, que eu fiz um monte de coisa, assim, para fazer aquele evento bombar. Isso em Manaus. E ali eu lembro de talvez uma das dificuldades que existiam é que ali foi o momento que eu tava sem caixa. Faltava... A gente gastou uma boa grana, que eu nunca vi aquela grana na minha vida, né? Até então. E faltou 2 mil reais pra pagar uma pessoa que tava lá. Aquele momento foi o momento em que eu me senti muito incapaz. Muito incapaz. Foi só 2 mil, hein? 2 mil reais. Olha que doido. Já tinha pago 80 mil, sei lá quantos do evento. 2 mil reais faltava. E aquela minha dificuldade ali, foi ali que eu aprendi a fazer MVP antes. Foi ali que eu aprendi a ir no processo certo. Fala pra galera o que é MVP. MVP é o mínimo... Fala em inglês que tu é chique, aí eu falo em português. É o mínimo viável, um produto mínimo viável. Produto mínimo viável. É o teste da parada. É sempre o que eu faço aqui. Teste. Quando eu aprendi isso nessa hora ali. E... Qual foi a pergunta que eu até esqueci? As dificuldades. Ah, tá. Foi ali que eu vivi essa dificuldade. E, gente, o mais louco de tudo é que eu voltei daquele evento, consegui pagar naquela hora ali, mas voltei daquele evento e disse, eu entendi o game. Eu não vou ter medo de crescer, não queria criar essa crença de, tenho medo de crescer. Não, eu disse, eu vou passo por passo agora. E ali eu venci essa minha primeira dificuldade, fui vencendo todas as outras. Então eu ia passo por passo, até no Empresas Feitas para Vencer, a gente vê as empresas que querem dar pulos muito grandes e as empresas que entendem que vai ter um ponto de inflexão que não depende de ela querer, depende de ela fazer o trabalho dela todos os dias. Isso aí. Então, essa minha dificuldade foi vencida nesse ponto e talvez foi uma das mais marcantes para mim ali naquela época. Agora, dificuldades mesmo que a gente viveu todos os dias... sempre foi a de contratação. Essa que é uma dificuldade do empreendedor de encontrar os talentos, assim. Dificuldade na vida foi aquela ali na vida empreendedora, mas no dia a dia era a dificuldade de contratação. Foi aí que eu tive que também deixar o orgulho de dizer, eu não vou conseguir contratar ninguém, não. Vai ter que ser contratação com consultoria, headhunter, tudo junto. Não sei se você entende o que eu tô falando aí, que é desafiador. Essa talvez tenha sido tem sido, na verdade. Eu acho que vai ser
pra sempre, né? Não tenho certeza como é Cara, que vai. é Se você tiver na minha empresa, não vai ter. Mas encontrar talentos. O principal calcanhar de Aquiles do empreendedor hoje, do empresário que tem funcionário, é justamente encontrar as pessoas certas. E o segundo é alocar a pessoa certa no lugar certo. Mas basicamente isso acontece porque ele não entende o processo, não tem metodologia e ferramenta. Totalmente. E é muito comum. E eu sei que você estudou isso ao longo do tempo, né? Então, se você tem essa dificuldade, deixa nos comentários aqui, porque existe um processo, existe uma metodologia, existe uma ferramenta que ajuda você a fazer isso. E eu tenho certeza que vai mudar o seu game na hora que você começar a encontrar as pessoas certas para o seu negócio. E nesse quesito, Vini, de encontrar as pessoas certas, eu sei que você fez várias formações, cursos, você é uma pessoa também que estuda o perfil comportamental, né? O que esse conhecimento libertou você aí nesse quesito? Olha, libertou pra entender que eu precisava contratar alguém pra isso. Pra entender que eu não seria a pessoa certa. Por mais que eu fosse aprendendo, eu precisaria de muito tempo pra aprender tudo sobre contratações. Sobre quem seria a pessoa certa. Eu olhava pra pessoa, sabe a pessoa do dedo podre pra marido, pra mulher? Sim. Eu era do dedo podre pra funcionário antes. Olha só. E eu acredito que o pessoal deve estar se identificando as dores ali, né? Então eu tinha esse dedo e eu disse, tá ok. Então se eu tô atrapalhando o meu processo, deixa eu colocar outra pessoa aqui. Exatamente. E foi aí que tudo mudou. Foi quando eu coloquei uma pessoa que é o meu sócio hoje, e ele é quem faz essa parte pra mim. Então, o que estudar, treinar, tudo isso fez eu entender? Me deu conhecimento, hoje eu consigo reconhecer? Consigo. Mas na hora da teoria, é fácil. Sim. Na hora da prática, Vamos eu pegar não gente tinha... melhor. Eu disse, por que não uma pessoa melhor? Que vai ser mais sangue frio ali. E começou a dar certo. Mas quando eu fui aprendendo os perfis comportamentais, foi pra isso. Entendeu? O que eu era bom e o que eu não era. Sim. Até falo sempre pro pessoal, pra alunos assim, eu digo... A pessoa vai dizer, sei lá, ela vai fazer uma palestra. Ela fala, ai, mas eu tenho medo, é que eu não sou boa. Aí eu disse, primeiro passo, você não é boa mesmo. Isso, reconhecer que você não é boa é a coisa mais incrível. Sem dúvida. Porque aí você vai treinar pra ser muito melhor. Então, pra mim, isso mudou o jogo. Conhecer que eu não sabia. Estudar me fez ter esse primeiro ping aí. Perfeito. E aí resolveu esse problema trazendo uma pessoa específica pra isso. Fundamental, né? Eu quero dar uma dica aqui importante pra galera que tá assistindo. Principalmente, uma das grandes dores que as empresas têm é querer vender mais. O pessoal quer aumentar faturamento. Primeira coisa que tem que entender é que aumentar vendas, né, vai aumentar seu faturamento. Mas não é a venda que traz o lucro. Quem traz o lucro é a gestão. Né? Às vezes você pode ter o mesmo nível de faturamento e dobrar a sua lucratividade se você está com a gestão correta. Então não confunda. Aumentar as vendas só vai aumentar o faturamento. Melhorar a sua gestão vai aumentar seu lucro. Esse é um ponto. Totalmente. E a dica que eu quero dar, assim, quando a gente está construindo funil de vendas para empresas, né, e está contratando closer, né, a gente lá de fechamento, eu tenho implantado o processo de recrutamento nas empresas e no final eu tenho implantado um certo nível de frustração no candidato, porque eu entendo que essa pessoa que vem para vendas, ele tem que ser um cara que briga por aquilo. Ele não pode aceitar o primeiro não do cliente. Você sabe muito bem disso. Você fala muito de vendas com os seus alunos, no seu processo, você ensina vendas, seus pitches são muito bons e você entende o que eu estou falando. Mas depois que eu faço todo o processo, que eu uso a metodologia, no final eu solto pro candidato assim, ó, puxa, mas você ainda não é o candidato que eu estou buscando. Mesmo que ele seja. Porque o que eu espero de volta nele, eu quero de volta nele não assim, ó. Agarra, puxa, né? Que pena, né? Pô, sinto muito. Tal. Eu quero que ele fale assim, mas por quê? Me fala o que tá faltando. Me mostra. E aí eu já tive candidato que dentro do processo ele não era o melhor, mas foi ele que brigou pela vaga. E aí essa frustração final no processo me deu a certeza da contratação, e foi uma excelente contratação, que no processo ele passaria. Quando eu comecei a introduzir esse nível de frustração, como se fosse um roleplay, mas para ver o que ele ia usar, se ele ia aceitar esse não logo de cara, Genial. Mas ele vinha, claro que não são para todas as vagas, quando eu tô falando de uma vaga de closer, tô falando de uma vaga que ele tem que fechar, né? Que ele tem que fechar, que ele tá se vendendo. Nossa, mudou
Mudou. Esse approach com essa candidato mudou. Genial. Então serve uma dica aí pra quem quiser. Depois bota em prática. Vou botar, com certeza. A gente tá crescendo. A gente tá crescendo no time de vendas, agora eu já vou fazer isso. Meu Deus do céu. É muito boa história. E esses hacks de contratação fazem a diferença. Esses hacks porque contratar devagar e demitir rápido é... Excelente. A melhor coisa que existe na face da Terra ali. Tem uma coisa que eu falo para todo mundo tá empreendendo, né? Já é empresário. A única coisa que você mata e morre dentro da sua empresa é pelo seu caixa. Você não pode tomar decisão que coloque em risco o seu caixa. Então, manter um colaborador, um funcionário que não deveria estar, é tomar uma decisão que está comprometendo seu caixa. Totalmente. Então, demissão é coisa rápida, decisão rápida. Contratação tem que ser lento. Não tem jeito. E cada vez que você sobe um nível de consciência, você vai descobrindo que talvez aquela pessoa não é a certa, né? Quem tá com uma média empresa, pequena empresa, a gente avaliando de perto, você tem que demitir muito rápido. Mas não vai ter uma pessoa para substituir. É demitir essa que vai abrir espaço para outra. Exatamente. E é o que a gente faz hoje. Eu demito primeiro, às vezes não tem a pessoa ali. Eu digo, eu vou ter que... Óbvio que o certo seria ter a pessoa, mas se não tiver aquela pessoa ali que tá te atrapalhando, ela não... Ela tá te atrapalhando, ela não vai ajudar em nada, vai continuar atrapalhando. Então, hoje a gente tem feito isso. Nossa, tem semanas, assim, que a gente demite... quando a gente sobe o nível de consciência, a gente demite algumas pessoas e elas nem imaginariam que elas iriam ser demitidas. Só que sempre com feedback, obviamente. Só que nem a gente imaginaria. Até a gente perceber que aquela não seria a pessoa certa. Então, contratar devagar e demitir rápido é a lei mais importante desse mercado. Concordo sem dúvida. E, Vini, dentro dessa sua experiência aí de empreendedor, né, por que você escolheu esse nicho que você trabalha hoje, né, esse modelo? Porque, explicando, né, você trabalha com posicionamento, né, e eu quero que você também passa para a galera por que é importante o empreendedor não só entender que marketing não é tudo, que saber do seu negócio não é tudo, mas ele precisa aprender a se posicionar, porque é isso que vai atrair a pessoa certa. Conta um pouquinho disso aqui, do seu trabalho aqui, conta pra gente. Perfeito. O que eu faço hoje é fazer as pessoas, os maiores, mostrarem que são os maiores. Eu sempre falo essa frase aqui para que as pessoas entendam. Tem gente que é muito boa naquilo que faz e simplesmente não consegue mostrar. E o que a gente faz é criar essa estratégia para que essas pessoas vendam no digital ou vendam mais para suas empresas. No caso de quem está aqui é empresário, não sei se do digital ou de outras áreas, mas quando eu me tornei o meu capital social, literalmente capital social de social media, todos os meus contratos vieram com maior valor, eu pude aumentar o meu preço e eu pude também vender muito mais e de maneira mais fácil. A gente sabe o potencial que tem um lead frio e um potencial que tem um lead emocionado, um lead que tá perto de você, que já tem conexão. Eu vendi uma consultoria essa semana de uma pessoa que eu nunca tinha visto ali pelo direct, nunca tinha visto nada. Ela nunca mandou nada, e isso é muito legal. O seu maior cliente, às vezes, ele não vai mandar nem um direct, né? E ela fechou uma consultoria high ticket, bem high ticket, só que ela não era minha persona. Ela não era minha persona, ela simplesmente disse, eu preciso da ajuda dele. Era para um outro negócio diferente, só para explicar o que é esse capital social. Só que ela tinha tanto carinho pelo nosso posicionamento, ela tinha uma conexão emocional tão grande, porque o CEO aparece, que ela disse, ok, eu quero contratar, mesmo eu não sendo a persona. O que eu quero dizer com isso é, quem é empresário e tiver capital social, ele vai conseguir fechar mais negócios, ele vai conseguir comprar empresas se ele quiser, e isso é o que todo mundo tá fazendo. Por que vocês veem tantos empresários já muito bem-sucedidos, brilhando aí nas redes sociais, bombando nas redes sociais, fazendo story, fazendo vídeo, porque eles querem o capital social e aquilo ali traz muito, muito recurso financeiro para eles. Mais do que a gente imagina. E como foi fechar sua primeira consultoria grande, assim, né? Porque eu sei que você começou, como todo mundo começa, num certo nível de posicionamento, imaginando até mesmo com receio de se... E teriam pessoas para pagar esse valor. Todo Totalmente. mundo começa assim, né? Toda vez que você aumenta o valor, né?
E como foi fechar esse primeiro contrato grande? Você fala assim, putz, fechei um contrato desse tamanho. Como é que foi isso aí? Olha, eu acho que eu passei uma semana com problema, assim, com a síndrome de, meu Deus, será que isso aqui é pra mim agora? E aí, depois dessa semana, eu fui comemorar. Mas foi interessante o processo. Quando você tem o produto, o teu cliente tá pronto pra comprar. Você só precisa ter o produto. Então, foi fácil e difícil, digamos assim. Eu tinha o produto. Alguém passou perto de mim e eu pude oferecer. Então, às vezes, é mais fácil do que parece. Só que a pessoa tem que ter o produto para que ela venda. Você ficou com medo da entrega? Porque era alto, o valor era alto, você ficou com medo da entrega? Ah, sempre a gente tem um receio de, pô, vai funcionar para essa pessoa nesse nível? Então, naquela hora que era uma entrega muito maior, eu, por incrível que pareça, não tive esse medo, porque era uma entrega tão tão individualizada, que eu disse, tá tudo certo. Tá vibrando aqui o negócio. Tá vibrando. Eu disse, tá tudo certo. Só que quando eu comecei em massa, a entregar em massa, eu tive esse medo. Entendi. E aí eu fui entregando, fui validando o processo e foi funcionando. E aí você vai perdendo o medo dessa entrega. É muito louco. E aí hoje eu lembro que quando eu fui vender e eu despertei pra isso, eu dizia, eu acho que já dá pra aumentar o número de pessoas que vão entrar. A gente tem um treinamento que ele é um treinamento que é quase que individual. É em grupo, porém, a gente cuida muito ali. Já dá até pra aumentar. O método tá validado. Então, acredito que quando o método tá validado, o negócio funciona ali, você não tem mais esse medo. Mas no começo eu tive. Eu entendo isso, porque eu também senti isso quando eu comecei a fazer consultoria. Não por duvidar do conhecimento, né? Não é esse o ponto. Mas é aquele negócio, né? Uma coisa é o cara tá te pagando lá um valor e outra coisa você tá te pagando 10 vezes mais do que normalmente você fazia. A expectativa do outro lado também é alta. E aí eu falo, como é que vai ser a percepção dele, né? Você começa com uma autocobrança. E você sabe que esse é o melhor cliente. Porque eu sempre falo isso pros meus alunos. O cliente que ele paga o high ticket, ele é o cliente mais incrível que tem e é o que menos tu vai pedir pra ele pra trabalhar. Eu digo isso porque a gente faz as consultorias e os meus clientes, quanto mais caros, menos eles falam gente assim, solicitando muita coisa. E quanto mais o cliente é barato, mais suporte vai precisar. Por isso que eu defendo tanto, por isso que eu defendo tanto high ticket. Porque no high ticket é o tipo de pessoa que ela não tá mais precisando com urgência de tudo. Ela está trabalhando no processo dela. E quando a gente cobra, sei lá, R$50, não, ali vai ser onde mais vai necessitar de suporte. Por isso que eu defendo tanto o vendam caro. Vendam high ticket, porque as pessoas querem pagar. A mulher fica mais feliz quando ela compra uma bolsa de R$200 ou uma bolsa de R$20 mil? Esse é o ponto. Acho que o telefone tocou ali, por isso que ele ficou apitando. Foi. Captou? Ele apitou, tava alguém te ligando. Aí agora eu só vou voltar ao vídeo aqui. Coisa acontece, né? Ao vivo é assim mesmo. Ao vivo é assim mesmo. Obrigado. Essa autocobrança, né, que a gente tem, ela, num certo nível, também é extremamente válido e aceitável. O problema, claro, como toda coisa, é quando você está extrapolando essa autocobrança, né? Mas eu me lembro, Vini, quando você chegou aqui em Alphaville, teve um momento que você teve que ser bastante disruptivo. Porque, eu falei assim, ó, eu cheguei, agora as pessoas precisam saber que eu cheguei. Sim. Né? É aquela coisa que eu lembro você e o Jonas falavam assim, se eu não tô convidado para a mesa, eu tenho que criar minha própria mesa. E eu lembro que vocês fizeram um movimento disso para poder marcar presença, né? Sim. Como foi essa ideia? Como foi essa coragem de falar assim, agora eu vou criar o meu ambiente para que as pessoas tenham o desejo de fazer parte e não mais eu ficar naquela posição de querer fazer parte da mesa dos outros. Como é que foi isso aí? Foi uma provocação do Jonas ali de dizer, tá, você já tem um network incrível, já trabalha aí com um monte de gente, beleza, conhece todo mundo. Agora, que dia vai ser a sua mesa? Que dia você vai ter a sua mesa? E aí aquilo ali me provocou muito e eu disse, então a gente vai ter a nossa. Vamos fazer um encontro onde a gente vai chamar as pessoas para sentarem na nossa mesa. E o quanto isso impactou. Olha que louco. Eu faturava uma quantia antes desse marco que é gerar um movimento.
na semana em que a gente fez esse evento, chamou 40 pessoas do nosso networking, e fez aquela ação de ser o dono da mesa, desde ali, o meu faturamento nunca mais foi o mesmo. Naquela semana, foi o maior faturamento da minha vida até então, naquele momento. Então, quando não te chamam pra mesa, seja a sua própria mesa, tenha a sua própria mesa, e isso foi o mais marcante. Uma outra coisa que marcou muito na minha vida foi, o movimento, ele gera movimento. Então, se algo está estagnado, é porque você está ficando parado. Só que quando você movimenta, alguma coisa vai existir a reação. É a lei da ação e reação. Então, toda vez que eu penso, nossa, meu Instagram tá muito parado, deixa eu ver isso aqui. Existem os dois tipos de pessoas, os que vão reclamar e os que vão dizer, ok, o que de mais legal, mais incrível aqui eu posso fazer? E onde vai abrir portas para novos movimentos. E aí é o momento onde eu tenho uma ideia e eu posto um vídeo e um contratante de palestra vê esse vídeo e contrata uma palestra de 4.000 pessoas. É quando o movimento gera o próximo movimento. Então, quando a gente está empreendendo, principalmente nesse negócio aqui do digital, a gente tem que gerar o movimento sem ver o que vai vir depois. Sem esperar algo depois, mas vai vir. Então, tem muita gente, obviamente, a gente conhece, né? Que espera, quando eu tiver 1 milhão de seguidores, eu vou gravar story. Não faz muito sentido. Nunca. A pergunta sempre é, o que você faria agora se você tivesse 1 milhão de seguidores? E isso vai te levar até lá. Não, e dá para trazer isso para a vida analógica, para o dia a dia do empresário. Eu não vou vender quando eu tiver cliente, eu vou criar meus clientes. Né? Eu tenho, e aí eu acho que entra muito nesse seu trabalho, que é um trabalho de posicionamento, porque nem sempre ele está atraindo a pessoa certa. Totalmente. Ele vai ter que criar a pessoa certa. Ele tem que criar a pessoa certa. E isso vai ser baseado na percepção do outro. Total. Né? Porque a percepção do outro é que fala, legal, é isso que eu estou buscando. E eu tenho batido muito numa tecla que os vendedores hoje já passaram da fase de vendas, eles são educadores, né? Eu educo o nível de consciência, porque eu entrando nas empresas, eu falo, não é uma oferta que vende, não é uma oferta que gera um movimento de compra. Porque se fosse uma oferta que gerasse um movimento de compra, você ia vender qualquer coisa, só botar um preço baixo, mas não é isso. Existe uma escala de nível de consciência para chegar no ponto que o outro lado está pronto para receber uma oferta. E isso quem faz é um processo educacional. Quem é que vence? São as pessoas que entendem que elas fazem o nível de consciência aumentar. A pessoa não chega para ela como um lead bom, ela transforma o lead em um lead bom. O Olavo, ele falou assim uma vez, nossa, eu não sei, eu acho que o meu público não vai querer que eu fique falando aqui nos stories, acho que eu não vou gravar story não, trazendo aqui o story como uma metáfora, né, mas acho que eu não vou gravar story não, o pessoal não deve estar querendo ouvir falar sobre isso que eu vou falar. Aí eu disse, mas não tão mesmo. Aí ele ficou meio... Pera, não vão mesmo? Você deveria me apoiar, né? Eu falei, não, eles não vão mesmo. Quem vai fazer eles se interessarem é você, a partir do momento em que você lidera esses stories, onde você começa a gravar e diz tudo que você tem pra dizer, e essas pessoas vão começar a gostar daquilo, entender aquilo e vão começar a se interessar. E aí é onde a gente entra em, eu preciso liderar o meu público e não esperar com que ele chegue do nada. Ninguém vai chegar dizendo, ei, eu quero comprar um produto teu aí, me diz, você tem o Instagram fechado, tá tudo ali, você não tem uma foto, ninguém vai chegar dizendo que quer aprender alguma coisa contigo. Então, é aparecer que vai gerar essa primeira parte do nível de consciência. Sem dúvida. E as pessoas entenderem que não existe uma rede social, né? É uma rede de negócios. Se ela entra na rede social, e é pelo menos uma visão que eu tenho, ela entra numa rede social para se divertir, ela tá perdendo tempo. Porque ali é uma rede de negócio. Você tem as duas escolhas, né? Você pode entrar para se divertir e ser o produto ou ser o vendedor do produto. Ou pode fazer os dois, mas divide o tempo. O negócio é, eu não entro lá pra brincar. Se eu for entrar pra rede social, se eu for gravar um story, é sempre intencional pra que crie um nível de consciência pra daqui a pouco eu vender. E eu falo isso pros meus seguidores, é engraçado que eu falo, eu vou vender pra você.
é óbvio que eu vou vender pra você. Porque o meu trabalho é esse, eu sou treinador. Eu não sou aqui a Madre Teresa de Calcutá que vai ficar dando tudo de graça porque eu sou legal. Não, eu sou o treinador. O meu trabalho é vender treinamentos. Então, é isso que eu faço todos os dias. Então, obviamente, entregando o meu melhor. E por isso, eu entrego muito conteúdo. Justamente porque o que eu vendo é isso. Então, tem muita gente que pensa que é primeiro a fase do vão me pedir alguma coisa, vão dizer eu quero aprender com você. Não, é primeiro você mostra o que você sabe. Sim. E aí você lidera tudo, né? Sim. E eu quero trazer um tema aqui, eu conversei com você antes de a gente começar, que eu tava assistindo um corte de um outro programa que você participou, tava a Tati, tava a Elaine Urives e tal. E por que eu decidi fazer essa pergunta para você? Porque hoje a gente encontra muita gente cheia de desculpas, cheia de motivos porque não deu certo. Cheia de motivos porque eu não fiz o que tinha que fazer. Cada um tem o seu. Mas olhando para você, né? Moleque jovem, que de fato veio de baixo, né? Ou seja, não tinha não veio de uma família rica, né? Veio uma família estruturada, mas uma família de condições limitadas. As pessoas colocam desculpa em nível de escolaridade, as pessoas colocam desculpa em escolhas da vida, seja ela social, sexual, religiosa. Como é que foi para você essas dificuldades? Você teve? Você não teve? Se teve, como é que você passou? Que dica que você pode dar pra galera? Nunca tive nenhum problema com idade, sexo, sei lá, eu sempre falo, sou mais moreninho aqui, eu teria todas as atribuições do que alguém hoje que fala, eu não vou ter oportunidade por causa disso. E, por que eu conheço pessoas que têm e tudo mais, é óbvio, cada um tem a sua realidade. É muito louco falar isso, né? Mas a gente falando de frequência vibracional, que é o que a gente falou ali no começo, quando a pessoa entende que ela tá criando o preconceito, óbvio que a gente sabe que no inconsciente coletivo existe um preconceito com várias outras coisas, mas que muitas vezes a pessoa tá criando alguém pra apertar na ferida, e ela diz, eu tô recebendo preconceito agora aqui no trabalho, não fui promovido porque eu sou tal coisa. Não tô vendendo tanto porque as pessoas não estão gostando de mim porque o meu olho é verde. Eu nunca passei por isso, porque eu sempre falava, ok, eu posso ter 12 anos, mas a minha autoconfiança ia antes e a pessoa, acho que ela nem lembrava que eu tinha 12 anos de idade ali querendo fechar um contrato, 14, 15 anos. E tudo vai de acordo com o que você sente primeiro. Se você se sentir o máximo, incrível, é um espelho que a pessoa vai sentir. Então, é óbvio, existe preconceito, existe tudo isso, em algum momento vai existir. Só que eu tô falando, como é que esse preconceito vai chegar em você? Se você tiver ele também. A pessoa que tem preconceito, ela vai receber preconceito. E isso é maluco. Faz sentido, hein? É o espelho, as pessoas são nosso espelho. Eu confio em mim, eu acredito no meu trabalho. Eu vou chegar pra apresentar, todo mundo vai acreditar. Não confio tanto em mim, essas pessoas têm preconceito, essas pessoas têm tal coisa. O que vai acontecer? Automaticamente a crença autorrealizável, o espelho vai acontecer. Então eu sempre tomei muito cuidado com isso. E imagina, gay, eu sempre falo, gay, novo, com 14 anos fechando um contrato com... Não faz sentido. Então, acredite em você. Deus tem coisas muito maiores do que o que você acha sobre você. Então eu comecei a escutar o que ele acha sobre mim. E aí eu chegava numa mesa com um monte de executivos que eu precisava fechar um contrato e eu mesmo esqueci a idade que eu tinha. Então não tem limitador. Qualquer pessoa pode ser o que ela quiser, se ela esperar o tempo necessário e trabalhar o tempo necessário, tiver com a frequência necessária. E isso ela vai precisar de ajuda, óbvio. Sozinho não dá. A gente não conseguiria sozinho, mas fazendo o que tá fazendo agora, estando no lugar certo, assistindo um podcast, como se estivesse conversando agora com a gente, estando nessas mesas, ela vai conseguir. Cara, eu acredito muito nisso, eu concordo contigo, né? Na minha vida as coisas aconteceram muito rápido também, né? Desde que eu parei de jogar vôlei e comecei a trabalhar, eu fui o gerente mais novo da história da Avon. Eu tinha 23 anos de idade e eu liderava pessoas que tinham 26 anos de Avon. Caraca. Então foi difícil, só que eu nunca perdi meu tempo pensando nisso.
Hoje eu penso nisso para poder contar essa história. Mas na hora, meu foco não estava nisso. Meu foco estava em aprender o mais rápido possível para entregar o melhor resultado, porque eu tinha minhas ambições pessoais e profissionais. Estava casado, tinha que crescer, tinha que sustentar uma casa, né? Era novo, tinha as responsabilidades. E eu nunca parei para pensar nisso. Na verdade, sempre tive orgulho disso, vamos dizer assim, né? Por ser novo, tal, muitos reconhecimentos. E eu sei que tem muita gente que acaba se escondendo nisso, porque a vida política, ela tá presente na nossa vida. A gente não tem como ficar alheio a isso, né? E aí a gente pode ter gente que tá assistindo a gente perdendo o seu tempo, pensando que, mas se o Bolsonaro tivesse ganhado? Mas que o Lula ganhou. E de fato, é ele quem tem que tomar as rédeas das coisas, porque se ele ficar vivendo em função de política, a empresa dele morre. Tem gente que perde energia pra caramba, mas é engraçado. Quando uma pessoa ela fala muito sobre política, já dá pra identificar que é apenas uma forma de ela fugir da responsabilidade dela. Eu sei porque eu vejo uma pessoa, essa mesma pessoa que eu falei que ela hoje tá numa situação mais difícil, porque quando eu ofereci o curso ali de vendas pra ela, não era meu, eu queria levar, eu paguei pra essa pessoa e ela disse que ela ensinaria a esse treinador. Hoje ela vive numa situação difícil e aí eu sempre vou lá e pergunto, por ser da família, e aí, como é que tá e tal? Pô, prefeito da cidade demitiu um monte de gente, parece que não tá tendo muito emprego pro que eu quero, sabe? Aí o prefeito tá impactando. Tá. Beleza. E aí, não, mas agora o governador tá fazendo tal coisa. E aí eu digo, meu Deus do céu, quer dizer que o governador não tem mais funcionário nenhum? Ou ele tá impedindo as empresas de terem funcionários? Enfim, todo esse contexto. Então, se o empresário, e isso é legal até o empresário ouvir, porque a gente tá falando de uma questão que pode ser procurar emprego, mas pode ser procurar cliente. Exatamente. E essas pessoas que elas estão se segurando na política é o mesmo tipo de pessoa que se vitimiza porque acha que, sei lá, não tem tanto seguidor, ou não é tão boa quanto queria ser. É só uma desculpa diferente. Uhum. Então, eu acho que o mais legal do que tu ensina é a pessoa a ter o domínio próprio e sentir o poder que ela tem. Porque depois disso não tem mais volta. Ela consegue qualquer coisa. Essa se colocar, né? Porque uma das coisas que a pessoa mais vitimista ela busca são aliados. São pessoas que vão continuar alimentando aquela pensamento distorcido que ela tá tendo, né? E quando ela encontra uma pessoa e fala assim, para, já começa a ter um pouco de atrito, porque aí você tá forçando ela a sair desta situação que ela se sente confortável. É difícil sair de uma zona de conforto. Ainda mais com um monte de aliados. Né? Realmente, eu entendo isso, mas é difícil prosperar nesse aspecto, né? E fora isso, uma das zonas de conforto que pode ter para essas pessoas é justamente isso, sair do tradicional e começar a migrar mais para o digital. Porque muita coisa que a gente hoje vê no digital, ela já existe há anos. Só levou outro nome. A galera chama de copywriter hoje o cara que era o editor profissional no passado. Né? É a mesma função. Então não foi o digital não inventou a roda, ajudou a acelerar. Mas não inventou a roda já existe há muito tempo. Só que tem gente que não entendeu isso ainda. Quanto para você é importante que essa galera entenda a potência e a força que o digital pode trazer para ela? Porque seu papel é justamente isso, né? Posicionamento no digital para ser reconhecido. O que você acha disso aí, para esse pessoal que ainda não entendeu que o digital é o caminho? Olha, sinceramente, para ser bem honesto, para mim não vai fazer diferença. Porque eu vou continuar vendendo. Porque eu abri a minha mente para que o digital é a porta para o próximo nível da minha empresa. Então, para mim não vai ser importante, mas para essa pessoa vai ser. Vai. Se ela não entendeu ainda que o digital é importante para a empresa dela, o que ela pode fazer é teste. Só testa. Investe um pouco mais ali em tráfego, investe um pouco mais ali em aparecer, óbvio, da maneira certa. A gente tá num podcast, é mais uma conversa, não teria como dar uma aula aqui, mas investe um pouco mais da maneira certa. E ela vai medir os resultados. É legal que tem um cara que ele fala sobre tráfego pago. E ele foi lá e disse, vamos ver quanto dá R$700 de panfleto e quanto dá R$700 de resultado no tráfego pago.
ele foi entregar panfleto o dia inteiro. E tinha gente que não aceitava, jogava fora, tal. E ele foi e comparou o resultado com o tráfego pago. O que vocês acham que deu certo, né? Obviamente foi o que hoje você vai chegar mais fácil. Então a pessoa hoje que ela não quiser entrar no digital, ela fica à vontade, mas ela vai ver outras pessoas prosperando mais rápido do que ela, se é aquilo que ela quer. Sem dúvida. E não só escalando muito mais rápido, mas muito mais ágil, sem dúvida nenhuma. A internet também veio para mim mais latente um pouco antes da pandemia, e ficou muito mais latente na pandemia, de uma necessidade. Eu também, como uma empresa de treinamento, trabalhava vivendo, juntando gente, até o momento que a gente foi proibido de juntar gente. E aí o juntar gente se tornou uma coisa diferente. Vamos juntar gente, cada um no seu lugar, né? Todo mundo junto, mas separado. E funcionou. Funcionou. O momento exigiu que a gente fizesse esse movimento e felizmente deu certo. Mas eu percebo também que muitas empresas, até mesmo quando a gente fala empresas mais tradicionais, como por exemplo uma clínica odontológica, quando a gente fala uma clínica estética, né, que acaba não enxergando muito como funciona o digital, porque ela não tem uma coisa digital para entregar, mas ela tem a ferramenta do digital para atrair. E as pessoas não estão usando. E muito do porquê que as pessoas não estão usando isso, a gente fala que é a resistência. A resistência, ela se apresenta de muitas formas. Perfeccionismo. Nossa, eu não vou entrar no digital porque quando eu estiver sabendo de tudo sobre isso, aí eu apareço, aí eu vou entrar no digital. Conformismo, dizendo, não, tá tudo bem aqui, eu acho que eu vou ficar por aqui mesmo. Procrastinação, tem gente que só tá procrastinando mesmo, mas queria entrar. Tem uma série de resistências, às vezes até a pessoa que lota a sua própria agenda de trabalho pra ter uma desculpa pra não fazer o que ela realmente quer fazer. Isso não só no digital, mas pra tudo, mas eu sempre aplico muito isso no digital, das pessoas que querem ter o projeto delas ali no mundo. E onde que essa resistência ataca? No maior dom que Deus te deu. Na tua empresa, na tua missão, é ali que ela vai atacar. E ela, como eu digo aqui, parafraseando a professora Lúcia Helena, que fala disso incrivelmente, que daqui pra baixo todo santo ajuda. Só que a resistência, ela tá entre a vida dos teus sonhos e a vida que tá adormecida. A vida que você tá ali adormecido, né? E tem a vida dos teus sonhos que tá lá pronta pra você. E ela tá aqui te segurando. E às vezes é o medo, é o conformismo, é a procrastinação que tá te impedindo de ir pro digital agora. Tem gente que sabe, entende o que é importante. Só tá ali resistindo. Só que vencer a resistência vai fazer ela ver uma visão ali que é linda. Sem dúvida. E você tem história, né? Não só olhando para o seu negócio, mas a história dos alunos que têm os seus negócios, que foram impactados com o conhecimento que você traz, né? Saíram da resistência. Saíram da resistência. E é duro sair da resistência. É um mês ali trabalhando. Um mês que eu digo num treinamento. Um mês ali trabalhando para que todo mundo saia da resistência. Porque as pessoas vão querer se manter no confortável, às vezes mesmo querendo ir pro digital. Isso é muito louco. Tem gente que quer ir pro digital, chega quase no ponto, e aí vem toda a resistência e ela volta. Mas, olha, Vini, eu vou te falar uma coisa, viu? Nesse trabalho de consultoria, eu trabalho 3 pilares. O primeiro pilar é o próprio empreendedor. Ele precisa entender as habilidades técnicas e comportamentais que se ele tem para empreender ou não. Porque o que ele não tem, ele tem que desenvolver. Ponto. Totalmente. Depois, o segundo pilar, que é a parte de gestão, processos, gestão de pessoas e finanças. E depois, no terceiro pilar, marketing e vendas. São esses 3 pilares que eu trabalho na consultoria e na mentoria. Só que o que eu percebo é a dificuldade de implementação. O cara pega esse conhecimento, mas ele não tem a habilidade de implementar. É a mesma coisa que você está falando, é uma resistência. Eu não consigo identificar ainda se é uma resistência de falta de habilidade ou se é de fato a rotina que está ainda pegando no ponto dele e ele não consegue colocar em prática, porque ele entendeu o que tem que fazer. E o ponto, mas esse é o ponto. A resistência, ela vai existir ali. E aonde que ela vai funcionar? No dom que você mais tem que realizar. Então, se ela tá ali aparecendo e eu quero realizar tal coisa,
Se o meu problema é implementação, eu vou ter que dar um jeito de encontrar alguém que implemente, né? Se o meu problema é tal coisa, então, o que segura muitas pessoas de realizarem, elas olham, nossa, tal resultado, meu Deus, eu queria muito isso, por que eu não consigo? Porque alguém pegou e também não conseguia implementar, ou também não conseguia escrever um texto de vendas, e essa pessoa disse, deixa eu fazer uma parceria ali com um copywriter, exemplo. Ele, olha, eu te dou a minha mentoria, tu me dá a tua. E vamos criar aqui meu texto de vendas. E ela foi lutando, entre aspas, ali naquele processo pra sair do platô. Ali de onde ela tava. Então, eu vejo que é muito isso. A pessoa, pra ela sair da resistência, é duro. Mas quando ela sai, tudo flui. Tudo flui. Tudo flui. E é mais fácil do que parece quando a gente sai da resistência. Porque entra no fluxo. Você sabe que esse foi um dos segredos do sucesso da minha consultoria. Porque dentro do meu funil, ele entra no meu funil pela mentoria. Só que aqueles que estão com dificuldade de implementar, aí ele vem segue meu funil e fala assim, agora Léo, eu entendi, preciso disso no meu negócio, mas eu não consigo implementar. Aí ele vem para a consultoria. Aí eu vou com o meu time, vou lá e ajudo a implementar. Porque eu entendo isso. Nível. Eu entendo. De fato, ele pode ter ou uma dificuldade, ou de fato ele não quer nem implementar, ele não quer ter esse trabalho de implementação. Não quer ter o trabalho. Tá tudo certo também. Porque eu tenho um time que implementa. Só que eu tenho visto que a gente não encontra isso. É difícil você encontrar gente que ajuda a implementar. Totalmente. É aquilo que eu falei da contratação. Meu Senhor Deus, é um ponto ali que o marketing digital veio e não vieram juntos profissionais. Então veio a onda toda e os profissionais bons foram encontrados. Então, por exemplo, como é que a gente contrata hoje? A gente vai fazer proposta, às vezes, para quem já tá numa empresa, proposta para quem já tá num outro, às vezes até empreendendo. Então, esse é o trabalho mesmo. E eu acho que a jogada que é desde os primórdios empreender, só muda o nome, a marketing digital, né? Mas, obviamente, a gente sabe que no marketing digital, como é algo novo, digamos assim, falta algumas pessoas capacitadas. E aí, é treinar. É treinar em campo mesmo. Tem uma amiga que é da Febracis, ela fala, eu digo, como é que você conseguiu a Renata Rezende, que é incrível, ela cuida de toda a metodologia ali, da parte de educação. Eu falo, Renata, como é que você conseguiu essa pessoa da metodologia aqui que te ajuda? Falou, amigo, treinando em casa. Não tem jeito, ela teve que pagar o preço pra treinar em casa. Do jeito mais difícil. Do jeito mais difícil. É isso. Formar a pessoa, né? Pegar a pessoa e formar, nossa, é o jeito mais difícil. Só que aí tá... Quem tá disposto a pagar o preço? É o cara que agora vai ver o tamanho da Febracis. Totalmente. Treinou muito em casa. Pagou o preço. A gente também, no começo, teve que treinar muito. Hoje a gente entende que dava pra ter contratado alguém ali mais sênior em algumas áreas, mas a gente treinou muito em casa. E aí o que aconteceu? A gente teve a inteligência de agora conseguir treinar algumas áreas que são mais difíceis de encontrar. E aí a gente faz isso pra gente, pra alguns alunos também. Mas foi desafiador no começo. Foi bem... E outra, sabe um grande desafio que o empresário pequeno passa também? Ele chega num ponto que ele fala assim, tá, minha empresa tá aqui dando uma empresinha pequena e meu custo de vida é, sei lá, 7 mil reais, eu tiro 7 mil reais. Para eu crescer, eu preciso ter uma pessoa que faça isso, que tá tomando o meu tempo de ser estratégico, por isso que eu tô no operacional. Só que para eu trazer essa pessoa, eu vou ter que pagar 2 mil reais de salário. E esses 2 mil vai ser do meu dinheiro. Aí é habilidade em vendas, porque o grande empresário também passa isso. Ele quer contratar, meu Deus, eu posso ter mais 100 vendedores. Ele vai vender o problema só muda de tamanho. Eu tenho esse problema várias vezes, né? Eu quero crescer, tá. Mas aí eu vou tirar tal de um outro projeto que a gente ia fazer. Porque a gente tem o caixa, que é o orçamento destinado. A gente tem o orçamento do caixa. Tem o caixa e tem o orçamento. Isso. Eu tenho que trabalhar dentro do orçamento ali. E aí, eu sempre falo, a gente vai ter que crescer em vendas agora. Porque, óbvio, com todo o cuidado de gestão, mas vendas salvam os negócios na maioria das vezes. E aí eu posso contratar. Então, às vezes eu tô trabalhando, eu vejo, porque eu vi o meu progresso. Às vezes eu trabalhava pra contratar gente, pra poder rodar a minha empresa. Parece que eu trabalhava pra pagar o meu funcionário, e era só ele, eu não recebia. Hoje eu tenho o meu Prolabore, hoje eu consigo, mas eu tive que passar pelas fases da minha empresa. E eu tive que trabalhar pelo meu funcionário. Porque você não cresce, né? É uma crença que eu vejo muito, e muitas pessoas falam, né? Até eu participei uma vez como convidado de uma mentoria,
para os mentorados dele, e eu contei um pouco da minha história e falei que eu cheguei a ter 407 funcionários, né? Aí um dos mentorados, que também é um empresário, falou assim, 407 problemas. Aí eu falei assim, olha a crença, né? Olha, veio Olha a crença. Aí eu até na hora que ele falou isso, assim, pô, legal que você fez essa contribuição, guarda ela que a gente vai falar sobre ela depois. E aí você vê por que ele não cresce. Porque ele não tem como você crescer sozinho. Não tem como você crescer sozinho. Não tem. Você precisa de pessoas junto contigo. Só que se você já acredita que trazer mais pessoas serão mais problemas para administrar, você se sabota para não crescer. E por isso que é Empreender Sem Medo mesmo o nome desse podcast, porque empreender, se você tiver medo, você trava. Então, eu tenho que trabalhar. Olha que incrível, eu tive que trabalhar para pagar meus funcionários vários e vários meses, só que eu sabia que eu tinha um plano para isso. Eu sabia que ali poderia dar uma virada, então eu tinha que crescer em vendas, mas para isso eu precisava de funcionários. Ao mesmo tempo, eu tinha que fazer o máximo que eu pudesse para que eu não contratasse ninguém em vão se eu podia fazer aquilo. Claro. Então, no começo foi muito isso. Até hoje, tem coisas que eu faço para não contratar alguém ainda que eu não encontrei. Então, vamos lá, copy. Copy eu encontrei freelancer, vou dar um exemplo. Só que ele não tá todo dia comigo. Então, eu me coloquei no cargo de copy. E eu fiquei... Então, eu tenho o cargo também de copy. E aí, eu escrevo meus textos. Até eu encontrar essa pessoa. Só que, por enquanto, eu tive que segurar. O que eu quero dizer com isso? Tem coisa no começo que vai ser balancear tudo, né? Pra que a gente tenha lucro. Senão... vira festa. Trocar 6 por meia dúzia, você não sobrevive muito tempo. Só que onde que eu quero chegar, e talvez essa seja a mensagem principal, assim, que eu quero passar. Não começa com um esforço. Não pode ser um esforço aquilo, tem que ser uma dedicação, focada no sonho. Porque se for um esforço, é melhor ir trabalhar com qualquer outra coisa e não empreender. Tem que ser dedicação. Eu estou dedicado porque eu sei o caminho que eu quero seguir, eu sei onde eu quero chegar ali no final. Então eu estou dedicado porque eu sei que tudo vai mudar. Se o empreendedor ele não tem fé em quem trouxe ele, em quem deu aquela missão para ele, não vai funcionar. E ele vai ficar, ai, tudo muito pesado, tudo é muito tenso, parece que eu não encontro ninguém, parece que nada acontece. Se ele não confiar 100% no que deram de missão para ele não vai se dedicar. E a dedicação é completamente diferente. É quando eu acordo... Eu lembro essa semana, eu tô acordando 4 da manhã pra fazer uma live pra minha audiência ali. A live é 8, não ia mandar o pessoal acordar cedo, não. A live é 8, mas eu quero chegar, me preparar e vou dar aula até 9 da noite. Só que onde tá isso? É porque eu tô me esforçando? Não. Nem um pouco. Se eu tivesse me esforçando, já estaria fazendo outra coisa. Porque eu disse, isso daqui vai me levar onde eu quero. É a pura dedicação. Então, talvez isso seja a maior mensagem que a gente pode deixar aqui, é usar a dedicação. Vai mudar tudo. Sem dúvida nenhuma. Em todas as áreas da vida, né? Em todas as áreas da vida. Eu lembro que eu vi um vídeo do Wendel Carvalho, onde ele colocava um bonequinho no centro e várias áreas da vida. Saúde, família, estudo e tal, né? E ele falava muito sobre isso. Ele falava assim, ó, porque algumas pessoas constroem umas pontes muito sólidas entre você e aquela área da vida, e em algumas outras áreas da vida são só pinguelinhas. Porque é o tempo e a dedicação que você... A única coisa que une você com todas as áreas da vida é tempo e dedicação que você dá àquilo. Então, se eu tô dando pouco tempo e dedicação pro estudo, eu tô construindo uma pontinha de pinguelas. Mas se eu tenho, por exemplo, estudo finanças, eu vou ter mais prosperidade em finanças porque eu tô dedicando tempo e dedicação naquela área. E ela vai desenvolver. Então eu concordo sem sombra de dúvidas. E pra gente tá chegando no nosso fim do nosso programa, infelizmente, né? Mas eu vou deixar aqui na descrição do vídeo como as pessoas te encontram, mas dá sua mensagem, fala como é que a pessoa chega até você, como que você pode ajudar esse empreendedor que está assistindo, que talvez ainda esteja no tradicional e está querendo migrar e tem dificuldade, tem crença, tem trava. A mensagem você pode passar para ele, como que você pode ajudar até mesmo no negócio físico dele para dar aquele boom, né? Fala para eles que eles precisam disso. Bom, a minha mensagem aqui hoje como eu estava falando, a principal move a emoção que você vai usar a partir dessas semanas para empreender. Que seja se dedicando ao máximo com alegria,
poder, coragem. Eu sei que às vezes parece até uma balela quando a gente fala isso, mas não, a verdade, a gente passa isso na pele todos os dias. Eu não faria o que eu tô fazendo se não fosse por dedicação, pura dedicação no que eu sei que vai acontecer. E, de verdade, isso já faz toda a diferença. E eu quero me deixar à disposição também, aí do pessoal do Empreender Sem Medo, a te ajudar aí no digital. Minhas redes sociais são Vini Areb, então tá fácil, Areb com B mudo, para que você me siga lá, mandem suas perguntas, eu vou responder. E eu quero agradecer muito também o convite, porque, sinceramente, esse papo aqui vai render muito para muita gente. A missão vai estar ativada aí. É isso aí. Eu também quero obrigado por você ter aceitado, né? Ter participado. É um conteúdo riquíssimo. As pessoas que vão sentar aqui são só pessoas de fato de valor, tá? Para que tenham histórias boas, propósitos bons. E são pessoas de fato de valor, porque as pessoas que vão assistir merecem isso também. E a gente não se relaciona com quem não tem os mesmos valores. Né? Então, muito obrigado por ter aceitado participar. Eu tenho certeza que quem assistiu e vai assistir, vai tirar aprendizados, conteúdos daqui para transformar a vida de vocês. E eu espero que vocês estejam aí com a gente nos próximos episódios, mais conteúdos, mais informações, para que você possa crescer o seu negócio, desfrutar e principalmente continuar apaixonado por aquilo que você faz, porque aquilo que você faz tem o poder de transformar a vida sua, da sua família e das pessoas que você convive o mundo. Então é isso, muito obrigado, até o nosso próximo episódio. E se inscreve no canal. Se inscreve no canal, deixa o like, compartilha, que eu tenho certeza absoluta que vai fazer diferença na vida de outras pessoas. Valeu. Valeu, meu irmão. Valeu, Vini. Bom, top demais, cara.